Bom dia, pessoal. Obrigado, Juan. Meu nome é Carlos Eduardo Toledo. Eu vou falar um pouco sobre Big Data e Raster Analytics. Além da quantidade de dados, né, que nós geramos pela proliferação de sistemas com quais a gente interage todo dia, seja nosso do dia a dia pessoal ou até profissional, né, soma-se a isso a quantidade que a cada segundo as redes sociais, a internet das coisas, os sistemas de monitoramento e as cidades inteligentes geram, né. Soma-se ainda um dado que é muito próximo a nós, que é o dado de observação da Terra, né. Nós acho que nunca tivemos uma constelação de satélites, microsatélites tão grande em volta da Terra, carregando sensores termais, óticos, radares e as plataformas de alimentamento também cada vez carregando mais sensores, e ainda a facilidade de geração desse dado de observação da Terra usando drones, né? Mas eu estou aqui para falar de Big Data. Big Data não é só a geração e a capacidade de armazenar esse dado, né? Hoje é muito fácil armazenar dado porque o storage é muito barato, né? O preço do storage ele caiu absurdamente, então eu consigo armazenar toda essa quantidade gigante de dados que eu gero, né? Mas Big Data ele vem sempre acompanhado de analytics, né? Quer dizer, o que adianta eu ter uma massa gigante de dados se eu não sou capaz de explorar esse dado, se eu não sou capaz de gerar informações, de tomar decisões em cima desse dado, né? Big Data sem um analytics é backup, né? Então, na verdade, quando a gente fala de Big Data, estamos falando de big informações que suportam big decisões, né? E a plataforma ArcGIS, ela consegue explorar e consegue fazer esse analytics desses diferentes tipos de Big Data, né? Seja daquele dado online, de tempo real, né? Para isso, a gente tem o GeoEvent Server, né? Que vai se conectar a redes sociais, se conecta à internet das coisas, se conecta a sensores, e em tempo real ele consegue fazer análise e dar informações de valor para quem está usando essa ferramenta. Para aquele Big Data mais tradicional, que está persistido e é mais estático, dentro de bases distribuídas, como o Hadoop, por exemplo, o HDFS do Hadoop, temos o GeoEvent, o GeoAnalytics, né? O GeoAnalytics é a ferramenta que vai explorar e tirar informações desses dados. Mas e em relação às imagens, né? Nossas grandes coleções de imagens? Tipo, grandes coleções de imagens, eu quero dizer imagens ou coleções continentais ou globais mesmo, né? Ou de alta e altíssima resolução, um pouco mais regionais, ou ainda assim regional ou menor ainda, no termo de extensão geográfica, mas onde a dimensão temporal é muito grande, né? Para todas essas grandes coleções de imagem, né, a plataforma ArcGIS ela tem a estratégia do Raster Analytics. O Raster Analytics é uma novidade a partir da versão 10.5 e a capacidade da plataforma de extrair essas informações de valor de uma grande coleção de imagem. E ela permite a distribuição de processos de Raster Analytics em clusters de servidores, né, implementados através da configuração do Image Server, né, no portal for ArcGIS. O Image Server também é uma novidade, né, o Caio já falou um pouco, né, sobre a separação dos servers, né, o que a gente antes tinha como uma extensão Image Server que estava atrelada a licenciamento e a máquina que roda o GIS Server. Agora, nós temos um Image Server que tem um licenciamento separado. Ou seja, eu tenho escalabilidade e elasticidade do Image Server, mantendo a escala do meu GIS Server, né? Além da questão do licenciamento, a Miliane também apresentou aqui a questão da facilidade de instalação do Image Server, né, pelos scripts do chefe, né? E, claro, como eu estou falando de Big Data, o suporte ao armazenamento de dados na nuvem também está contido dentro do Image Server, né? Para que eu execute um script, um processo no Raster Analytics, a primeira coisa é fazer a autoria desse processo. A melhor ferramenta dentro da plataforma para fazer uma autoria desse processo, com certeza, é o ArcGIS Pro. Uma vez que eu tenho o meu processo todo desenhado, o Raster Analytics ele trata de orquestrar a distribuição desse processo num cluster de servidores. Uma vez que o resultado está pronto, ele é armazenado como um item do portal, e como item do portal, vocês já sabem, né, ele está acessível a qualquer pessoa, com qualquer dispositivo, a qualquer tempo.
Vou fazer uma pequena demonstração de como se cria um fluxo de funções rasters encadeadas para obter um resultado. Bom, eu tenho aqui meu ArcGIS Pro. O que eu faço é abrir um novo editor de funções, e esse editor de funções é uma sandbox, é um quadro branco, no caso aqui um quadro negro, né, de como eu organizo meu pensamento em relação a funções rasters. E aqui, essa região é uma região no entorno de Palmas. Vocês podem ver aí já no centro da imagem que eu tenho uma parte aqui queimada, tem até fumaça de queimada saindo quando foi obtida essa imagem. Vocês vão ver que essa de 2017, 2015, você vê também vários focos de queimada, né? A questão de queimadas na região de Palmas ela é muito severa, né? É muito importante que a Prefeitura de Palmas e todo o Estado do Tocantins tenha um monitoramento constante e uma previsão, né, de como a gente consegue mitigar os efeitos dessas queimadas, né, que vão de efeitos diretos, né, distribuição de patrimônio e vidas, até a questões de saúde e questões até de queda de energia se a queimada ocorrer debaixo de uma linha de transmissão. O que eu estou fazendo aqui agora é aplicar índices de vegetação em 2 rastros distintos. Eu vou só habilitar o parâmetro para que ele me peça, que me pergunte quais são as entradas dos dados. Em seguida, eu vou fazer uma diferença entre uma imagem e outra, gerando uma máscara para saber aonde, em relação à primeira imagem, houve perda de índice de vegetação. Para isso, eu vou usar uma função lógica, uma matemática de matriz lógica, né, menor que, e vai trazer um resultado com uma matriz de 1, onde o índice de vegetação é menor que o índice de vegetação na segunda imagem, e 0 quando não. Como é que eu agora aplico essa máscara no primeiro NDVI? Eu uso uma matemática de matrizes de multiplicação. Ou seja, aonde for 0, né, a máscara vai continuar com 0. Aonde tiver o valor do NDVI, vai continuar o valor, porque vai ser multiplicado por 1. Né? Então, vou multiplicar um pelo outro. E eu vou ter agora o meu primeiro NDVI com uma máscara aplicada. Eu vou adicionar ainda agora uma reclassificação de pixels. Com o remap, vou fazer uma reclassificação de pixels. E nessa reclassificação, eu vou dizer que de 0 a 50, que normalmente é água, nuvem, solo exposto, não me interessa, vou marcar como dou data. Também eu vou dizer que de 120 para cima, e aí eu tenho uma vegetação mais saudável, também não me interessa. Eu quero saber aonde houve perda em relação de uma imagem para outra, do índice de vegetação, né? Mas não estou interessado nem em solo exposto, nem uma vegetação um pouco mais saudável. Agora eu ainda aplico uma rampa de cores no meu resultado. Vou aplicar a rampa de cores. Vou deixar essa mesmo. Ok? E agora eu tenho que salvar. Vou colocar um nome rapidamente. Ok. Quando eu salvo o meu fluxo, ele passa a ser uma nova função raster disponível na biblioteca de funções. Agora, eu chamo a execução desse fluxo. Seleciono as imagens que eu quero fazer a diferença de 2017, uma imagem de inverno, para 2015. E peço
a criação do meu layer. Esse layer é um layer virtual, ou seja, a toda vez que eu faço um pan na imagem, ele vai aplicar essa função. Ok? Para que eu use o Raster Analytics? Para tornar esse layer persistido e faça esse mesmo processo, né, em uma região muito maior, eu simplesmente troco de Raster Layer para Web Image Layer. Então, o que eu apresentei, pessoal, o que eu apresentei agora foi como eu construo um fluxo de funções raster encadeadas para retornar uma grande coleção de imagens raster informações de valor para suportar decisões, né? E como que essas informações, né, podem ajudar, no caso aqui a cidade de Palmas, a ter um monitoramento e uma previsibilidade de problemas em relação às queimadas, né? Embora eu não vá executar isso no Raster Analytics, porque o tempo hoje é curto para fazer uma demonstração um pouco mais longa, eu trouxe algumas métricas aqui da própria Esvin, tá? de uso, né, do Raster Analytics. Bom, então, a primeira métrica é do modelo de adequabilidade, né? Nesse modelo, a gente passa de 13 horas, considerando apenas um processo de Raster Analytics, para 80 minutos, se a gente colocar 16 processos em paralelo. Aqui é um índice de adequabilidade para a instalação de usinas fotovoltaicas, né, que considera a precipitação média, temperaturas médias, elevação, cobertura do solo, com resolução de 30 metros, continentais, né, todos os Estados Unidos, passado por um processo do Raster Analytics. Se eu fosse executar no desktop, 5 horas e 45 minutos, executando no Raster Analytics, considerando 8 servidores em paralelo na nuvem, eu consigo executar em 9 minutos. Por fim, eu queria apresentar esse processamento de 7.422 imagens do Landsat de cobertura global, aplicando algumas funções como máscara, a correção atmosférica, índice de vegetação, né? E o produto de saída levou 2 horas e 48 minutos, né? Sendo 44 cenas por minuto, quase uma cena por segundo, né? Para fazer essa execução, eu usei 200 processos de Raster Analytics em paralelo, né? Numa máquina com 32 cores e 500 GB de RAM. Mas eu só tive essa máquina por 2 horas e 48 minutos. Então, não foi tão caro assim. Não foi tão caro. E essa é a vantagem da eletricidade, né? Se eu precisar processar, eu aumento minha escalabilidade, processo, depois eu diminuo. Então, para resumir, né, o Raster Analytics, né, é como aplicamos a The Science of Where, né, a ciência do onde, em grandes coleções de imagens, né, para transformar o mundo, né? É isso, pessoal. Obrigado, né, pelo tempo de vocês.